dificuldades no mercado, o Flamengo luta para trazer reforços ainda em abril. 8 dias do fechamento da atual janela de transferência, o Flamengo continua no esforço para entregar as contratações pedidas pelo treinador Vitor Pereira. Para contar com as caras novas ainda no primeiro semestre, o clube precisa fechar o negócio até o próximo dia 3 de abril. Tá próximo. 3 de abril. Apesar da ansiedade para suprir algumas carências do elenco, o rubro-negro não condicionou a chegada de reforços para a próxima temporada nas negociações, pelas próximas semanas, perdão. No último sábado, em entrevista coletiva, o vice-presidente Marcos Braz deu um tom parecido ao responder o assunto. Aí ele fala sobre a janela até 3 de abril e também falou o seguinte: algumas negociações elas estão acontecendo, mas não quer dizer que ela vai ser fechada para essa janela. E aí ele cita o exemplo do Matheus Uribe e ele cita o exemplo do Rossi, que já é uma negociação sacramentada, né, para o meio do ano. Então, assim, galera, eu vou ser bem sincero pelo que mostra aqui na matéria, não teremos nenhum reforço até o meio do ano. Até o meio do ano, esse é o time. E isso, por um lado, isso me traz muito descontentamento, porque existe algumas carências no elenco que são gritantes de bastante tempo. No mínimo, no começo do ano, mas há bastante tempo. Mas, por outro lado, vou ser bem sincero com você, por outro lado, existe uma esperança maior. Por que eu falo isso? A melhor janela para o futebol brasileiro, infelizmente, é a do meio do ano. É quando acabam os contratos. É quando chega no final da temporada europeia. Que o clube europeu, raramente ele se desfaz de um jogador no meio da temporada. Normalmente é no final da temporada. Que ele abre a negociação, os contratos terminam e tudo mais. Eu acho que o Braz também pode estar esperando o seguinte: eu preciso de um lateral direito. A hora do vamos ver é do meio da temporada para lá. A hora do vamos ver é essa. Claro que o Flamengo pode se complicar na Libertadores, o Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo pode se distanciar do título do Campeonato Brasileiro, tudo isso pode acontecer. Mas eu acho que o Rafa, ele pode também estar esperando o seguinte: a melhor janela é do meio do ano. Por que hoje, para lateral direito, eu vou contratar o... Teve uma época que o Flamengo estava olhando o Júnior Caissara. Era um jogador que joga lá na porra do futebol turco. Ah, não, vou contratar... Hoje só dá para contratar o Júnior Caissara para lateral direita. Mas no meio do ano, acabando a temporada, possivelmente o Sevilha vai cair para a segunda divisão. Você pode tentar um Montiel. É muito difícil, porque o cara é campeão mundial com a seleção argentina, mas você pode. Você pode abrir uma negociação com o Gilberto, do Benfica. Aí na lateral esquerda, você tem o Alexandre no final da temporada, do contrato dele com a Juventus. Você pode chegar no próprio Sevilha, lembrar que o próprio Sevilha também tem um lateral esquerdo que é brasileiro, o Alex Telles, tá com a seleção brasileira. Você pode chegar e falar: Sevilha, ó, vocês estão fodidos aí, caíram para a segunda divisão, eu quero o Alex Telles, vamos tentar abrir uma negociação. Eu acho que, por um lado, existe uma grande preocupação e mostra, para mim, uma grande incompetência por parte do Marcos Braz. Porque se tá difícil para o Flamengo, que tem dinheiro, imagine para os outros, nego. O Palmeiras não tem dinheiro, o Palmeiras não pode contratar, o Palmeiras não tem dinheiro. E o Palmeiras está lá, montou o time e tal, tá indo. Algumas outras equipes, aproveitaram algumas oportunidades de mercado, tipo um Grêmio trouxe um Suárez, o Corinthians não trouxe ninguém, mas o São Paulo também fez alguns outros reforços, aproveitou alguma coisa. Se tá difícil pro Flamengo, é porque eu acho que também tem um tom de... Ou você tá sendo muito exigente, o Flamengo tá mirando muito alto nas contratações, eu não acho isso errado, ou você tá com muita incompetência, irmão. Você tá muita incompetência para ir pro mercado, tá? Eu repito, o Flamengo tem que olhar um pouquinho de atenção para o futebol sul-americano. O Braz uma vez disse lá foi até num podcast da porra do Coluna, que ele é o seguinte: não, porque lá na Argentina você tem que pagar isso, pagar aquilo, mas, irmão,
Desde que eu conheço por gente, a gente contrata jogador do futebol sul-americano. É o que eu falo. Se o Flamengo tem a porra de um mapeamento bom, é porque isso fez bem pro jogador também. Mas se o Flamengo tem uma porra de um centro de inteligência bom a nível profissional, do profissional, não a nível do futebol de base, a gente tinha visto a porra do Enzo Pérez, não no River Plate, tinha visto na porra do Defensa e Justiça. Era ali que tinha que ver a porra do Enzo Pérez. Fala assim, esse Enzo Pérez, que pertence ao River Plate, está emprestado pro Defensa. Se eu não me engano, esse Enzo Pérez, ele estava no time que venceu o Palmeiras na Supercopa e que ganhou a Sul-Americana. Vou chutar. Irmão, tá ali. É a hora de você contratar. Não é na hora que o cara tá brilhando no River Plate, não. Porque na hora que o cara brilha no River Plate é uma puta de uma vitrine também. Te achar só que o Flamengo é a vitrine? Não, o Flamengo é a vitrine. Não é, o Flamengo não é vitrine sozinho, não. River Plate é vitrine, Boca é vitrine, Corinthians é vitrine, Palmeiras é vitrine, Vélez é vitrine. Pô, Racing é vitrine. O Lautaro Martins saiu do Racing. Então, assim, eu acho que o Flamengo podia olhar um pouquinho com cuidado, cara. Chega o computador. Podia olhar com cuidado, o futebol sul-americano tá pintando uns bons jogadores aí, tá? O Palmeiras, o Atlético tá para contratar um agora. Eu nem acho ele tão em cima, mas é um meia clássico, um meia que é armador, que pode trazer alguma coisa. Eu falei Renzo. Não, você falou aquele Enzo Pérez do River Plate, não, a galera tá colocando Enzo Fernandes. Onde eu falei Enzo Pérez é Enzo Fernandes, desculpa. Tá? Então, assim, onde eu falei Enzo Pérez é Enzo Fernandes. Tá? É o Enzo Fernandes do River Plate, foi campeão mundial com a seleção argentina, tá? E é isso, tá? Mas aí, o Rafa, onde está esse complicador? Você acha que realmente os caras estão mirando muito alto e que para o Flamengo a melhor janela realmente passa a ser essa do meio do ano, né? Eu quero fazer uma ponderação em relação a isso, Bigode. Eu concordo que a melhor janela é de meio de ano. Mas eu vou citar 4 jogadores para você. 4 jogadores, aí você me fala o que você acha deles. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Rodrigo Caio. Boa janela? Boa janela. Isso é uma janela de começo de ano. Eu acho que quando você trabalha bem, as oportunidades surgem. E aí você tem que... Pode falar, desculpa. Não, é só ponderar. Eu acho que aí, primeiro, eu acho que era começo de trabalho, começo dessa nova era. E aí os caras estavam mirando muito futebol local. Por mais que o Gabigol se pertencesse à Internacional, mas estava emprestado ao Santos. Eu acho que essa chave virou a partir do sucesso do meio do ano com Gerson, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha. Eu acho que os caras estão muito bitolados, Rafa, em trazer maluco de fora. E eu vou ser bem sincero também, eu acho que tá como a visão dos outros clubes brasileiros perante o Flamengo. O Flamengo sondou uma época aí o André, volante. A resposta do Fluminense é: só sai com a multa. Só sai com a multa. Ou seja, se talvez aparecesse um Atlético Mineiro ou um Palmeiras para contratar o André, o Fluminense abria a negociação. Vamos abrir a negociação? A multa é quanto? A multa é, sei lá, 20 milhões de euros. Pô, mas se daqui 13, mais um jogador, a gente faz uma negociação. Vamos tentar alguma coisa. Mas hoje a visão dos outros clubes perante o Flamengo é: o Flamengo tá forte, o Flamengo é rival, tem essa necessidade de rivalizar com o Flamengo. A gente vai falar que não, mas tem essa necessidade. E aí, essa dificuldade também. O Cruzeiro já tinha ensaiado isso. O Santos não. O Santos também. O Santos também não queria negociar o Bruno Henrique. O Arrascaeta teve toda aquela novela envolvendo o Cruzeiro. Já estavam ensaiando isso. Então, assim, e também teve a dificuldade para contratar o Dedé, né? Que acabou não acontecendo. Então, assim, o Rafa, eu acho que junta isso e junta também, mudou o perfil. Hoje o Flamengo identifica que não tem jogadores aqui também no custo-benefício para trazer. Eu acho que é isso, mas vai lá. Mas vamos lá. Assim como o Flamengo trouxe o Michael do Goiás também, depois no começo de ano, assim como o Pedro veio de uma janela de começo de ano, a questão é que você tem que trabalhar bem.
algumas janelas vão ter uma característica um pouco mais favorável, como a do meio de ano. Só que quando você contrata no meio do ano, você perde um tempo de adaptação. Ou vai acontecer de dar tudo certo para você e os caras vão chegar e começar a jogar no dia seguinte, ou com muito pouco tempo de adaptação, como aconteceu com o Felipe Luiz, como aconteceu com o Rafinha, como aconteceu com o Gerson. Se não, pode acontecer de você trazer um jogador que sabidamente tem capacidade de jogo, mas que demora muito para se adaptar e é praticamente um inútil durante todo o semestre. Essa é a história do Cebolinha, por exemplo. Até espero que ele consiga desencantar agora. Mas foi um jogador que demorou para se adaptar. Assim como todos os reforços que chegaram para o Flamengo no segundo semestre do ano passado. Você corre esse risco. Com o Varela, com o Pulgar, com o Cebolinha. Então, eu acho que o Flamengo guardar todas as suas energias, toda a sua parte financeira para a janela de meio de ano, é ignorar que talvez te falte tempo